Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje trabalhar uma coisa bem legal em lógica de programação, que é conhecer os tipos de dados que são possíveis de serem usados ou utilizados na programação, utilizando uma linguagem específica. Então a gente vai entender hoje quais são os tipos de dados que as linguagens de programação podem se utilizar para manipular os dados dentro de um software, né? dentro de um app, dentro de uma aplicação. Então é muito legal, espero que vocês participem e vai ter aí uma atividade no final do vídeo. Let's go! Então pessoal, hoje a gente vai trabalhar uma revisão da aula anterior. Vamos ver português estruturado, vamos dar início a esse tipo de algoritmo conhecido como português estruturado, Portugal ou pseudocódigo. Então uma dessas nomenclaturas, qualquer uma dessas três nomenclaturas podem ser utilizadas para definir esse tipo de algoritmo que a gente vai ver hoje, certo? Vamos ver também técnicas básicas de programação, ou seja, o que é um tipo de dado, certo? Quais os tipos de dados existentes, a utilização de variáveis. A gente vai conhecer também como se utilizar constantes, que é um conceito aí muito parecido com variável, mas obviamente tem a diferença que a gente vai ver na aula. E nós também vamos conhecer alguns operadores aritméticos que a gente pode utilizar aí usando nas técnicas de programação, né? E a gente vai utilizar o Portugal para colocar em prática esses conceitos. Também vamos conhecer as expressões aritméticas ou fórmulas matemáticas que podem ser utilizadas nesse contexto aí, tá bom? Let's start. Então a mensagem para a gente iniciar a aula de hoje do Albert Einstein, ele diz o seguinte: concentre-se em aprender e não em acreditar. Vamos refletir sobre isso. Bom, como eu falei, a gente vai simplesmente sintetizar aqui a aula passada. A gente lembra que nós trabalhamos o conceito de algoritmo fluxograma. Não sei se vocês lembram, mas é importante a gente tentar revisar o conceito das imagens, da forma como é feito o fluxograma, das vantagens de utilizar o fluxograma e das desvantagens, né? Uma das vantagens que é bem nítida isso, bem claro isso, é que no fluxograma você pode utilizar imagens para definir ações, início de um algoritmo, o fim de um algoritmo, o processamento de um algoritmo, a entrada de dados em um algoritmo. Tudo isso pode ser definido usando figuras geométricas. A desvantagem é que, para quem vai implementar o que tem lá no fluxograma, ou seja, para quem vai pegar aquilo que está lá e passar para um código, né, não fica tão simples, porque você tem o cara lá tem que estar identificando as imagens e tal, então fica um pouco mais complicado. Diferente do Portugal que a gente vai ver hoje, pseudocódigo ou português estruturado, onde você já vai estar trabalhando com uma simbologia já próxima da programação. A diferença maior do português estruturado para a linguagem de programação é que no português estruturado a gente usa o português, a linguagem portuguesa, né? A gente usa essa linguagem para fazer o nosso código, o nosso algoritmo. Na linguagem propriamente dita, na linguagem de programação, como por exemplo Java, a gente utiliza códigos em inglês. As palavras serão em inglês, né? Não existe um Java, por exemplo, que utilize uma linguagem de programação que utilize códigos em português, palavras-chave em português, tá bom? Então vamos começar compreendendo aí as técnicas básicas de programação. Como é que você precisa, o que é que você precisa aprender
compreender para que você comece a programar? Primeiro, que existem tipos de informação. Então, antes de iniciar o estudo de programação, é necessário considerar que um computador nada mais é do que uma ferramenta utilizada para solucionar problemas que envolvam a manipulação de informações, sendo que essas informações classificam-se, a grosso modo, em dois tipos básicos: dados e instruções. Então, de forma muito generalista, a gente pode dizer que a informação de forma computadorizada classificam-se em dados e instruções. No caso dos dados, a gente vai entender que existem tipos diferentes de dados. Então, os dados são elementos de um mundo exterior que representam, dentro de um computador digital, as informações manipuladas pelos seres humanos. Então, por exemplo, se você vai cadastrar um cliente, você tem que pensar quais são os dados que você vai requerer lá no sistema para cadastrar esse cliente. Quais seriam os dados mais importantes que eu devo utilizar no meu sistema? Então, por exemplo, nome do cliente é importante, telefone, endereço, código do cliente, e-mail. Então, são dados que você vai coletar da vida real, né, do mundo exterior, para inserir lá no seu sistema. Os dados a serem utilizados devem primeiramente ser abstraídos para serem então processados. Então, você vai selecionar os dados que são realmente relevantes para o sistema. Eles podem ser classificados em três tipos primitivos ou tipos básicos. Então, nós temos três tipos primitivos de dados que a gente pode utilizar aí na nossa programação. Os tipos numéricos, que são representados por valores numéricos inteiros ou reais e podem ser negativos ou positivos. Caracteres, que podem ser representados por valores alfanuméricos ou alfabéticos. E valores lógicos, que aí podem ser representados por valores do tipo falso e verdadeiro, né? Lembram que a gente falou lá em informática básica que existia os números binários e que o 1 representava o estado ligado e o 2 representava o estado desligado? Então, os dados do tipo lógico só podem armazenar um valor, ou está ligado ou está desligado, que pode representar o estado ligado positivo e o estado desligado pode representar a situação negativa. Mas a gente vai ver com detalhes, isso não se preocupem, que a gente vai ver na prática, vocês vão entender melhor. Então, os tipos de dados, como a gente já falou, são divididos em numéricos, caracteres e lógicos. Como eu já falei também, você pode armazenar números, né, dados numéricos, que podem ser negativos ou positivos, podem ser números inteiros ou números reais, como esse aqui, por exemplo. E no caso de caracteres, eles armazenam textos, palavras ou letras, certo? A gente vai ver que, por exemplo, os numéricos têm uma subdivisão, os caracteres também têm uma subdivisão e os lógicos, esses não têm subdivisão. Então, os lógicos já são, só existe os lógicos mesmo, não tem essa subdivisão não. Mas vamos lá, vamos para frente. No caso dos inteiros, né, nos casos dos números, aliás, dos numerais, os numéricos, a gente subdivide em números inteiros, que são caracterizados como tipos inteiros os dados numéricos positivos ou negativos, excluindo-se destes qualquer número fracionário. Como exemplo desse tipo de dado, tem-se os valores 35, o valor 0, o valor menos 56, entre outros. Então, números inteiros, exatamente como é na matemática, são os números que não são fracionários, certo? Já os números reais, que é um outro tipo de dado numérico, né, que a gente pode utilizar na programação, são caracterizados pelos tipos reais ou dados numéricos positivos, negativos e números fracionários. Como exemplo deste tipo de dado, tem-se os valores 35, 0, menos 56, que é exatamente os números inteiros que tem aqui, 1.2, menos 45.897, certo? Então você veja que agora nós podemos ter números também quebrados, 0,5, 8.6, certo? Então
se a gente precisar armazenar a nota de um aluno em um sistema e precisar identificar qual é o tipo de dado numérico que a gente vai usar, qual seria? Inteiro ou real? O que vocês acham? A gente precisa armazenar uma nota que vai de 0 a 10, pode ser números quebrados, certo? Pode ser, por exemplo, 7,5. Então, dos dois tipos de dados numéricos, qual é o tipo de dado que eu precisaria utilizar dentro da programação para armazenar a nota? Isso, muito bem. Números reais. Números reais. Por quê? Porque os números reais, eles, além de você poder usar para guardar números inteiros, porque os números reais a gente já sabe na matemática, o conjunto dos números reais, eles incorporam, eles também compõem, é composto por números inteiros, certo? Então, o conjunto dos números reais também é composto pelos números inteiros, então posso, dentro do número real, guardar um valor que é um número inteiro, mas eu também posso guardar um número fracionário, né? Então eu posso guardar esses dois tipos de dados dentro dos números reais. Já os números inteiros, se eu for tentar guardar lá dentro desse tipo de dado um valor real, ele não vai dar certo, vai dar um erro, certo? E você vai ver a mensagem aparecendo para você, ok? Desculpem. Já nos tipos de dados caracteres, eles são caracteres delimitadores pelos símbolos aspas, duplas. No caso dupla, né? Eles são representados por letra de A até Z, números de 0 a 9, símbolos, por exemplo, todos os símbolos imprimíveis existentes no teclado ou palavras contendo esses símbolos. O tipo de dado caractere é conhecido também como alfanumérico, string em inglês, literal ou cadeia, por exemplo, os valores programação, rua alfa, 52, apartamento 1, fone 09955443322 ou CEP 11222333 ou espaço em branco 7 90 45.989. Então esses são exemplos de tipos de caracteres que a gente pode armazenar lá nesse tipo de dado, certo? Ou seja, eu posso armazenar um número no tipo de dado caractere? Sim, eu posso armazenar o número 52 sem problema. Eu posso armazenar o número de telefone? Sim, posso armazenar o número de telefone. Eu posso armazenar o nome de um cliente? Sim, eu posso armazenar, obviamente, deve ser usado para armazenar nomes de pessoas. Já se você precisar somar, você quer somar 2 mais 2, aí você não vai usar os caracteres para isso, você vai usar os tipos de dados numéricos, porque nesse caso sim, você pode fazer operações matemáticas com números, certo? Um outro detalhe é os tipos lógicos, certo? Então a gente já viu os tipos numéricos, que são divididos em números inteiros e reais. Nós vimos os tipos caracteres, que a gente vai ver que existe uma divisão também entre as strings e o char, né? E nós temos os tipos lógicos, que nesse caso eles só armazenam duas situações. Então são lógicos dados com valores binários, né, 0 e 1, do tipo sim e não, verdadeiro e falso, e 0, 1 e 0, né, entre outros, em que apenas um dos valores pode ser escolhido. O tipo de dado lógico é também conhecido como booleano, devido à contribuição do filósofo e matemático inglês George Boole à área de lógica matemática e a eletrônica digital. Então, valores lógicos, diferentes dos tipos numéricos, diferentes dos tipos caracteres, eles só armazenam duas situações, ou o verdadeiro ou falso, 0, 1, sim e não. Então é um tipo lógico, certo? Ele não vai ter a possibilidade de vocês ter mais de duas opções, ou segue o caminho A ou segue o caminho B. Ou você tem 18 anos, ou você não tem 18 anos. Então, no caso, os tipos de dados lógicos, eles só podem representar uma situação, ou 0, 1, ou sim ou não, ou verdadeiro ou falso. A gente vai ver isso também na prática e vai ficar bem tranquilo para a gente entender. Pronto. Um outro detalhe muito importante é o uso de variáveis. Então, o uso de variáveis. No programa, no ato de programar, você precisa armazenar temporariamente situações ou valores.
dados, né? Então, a gente já viu os tipos de dados e a gente precisa entender que para a gente armazenar, por exemplo, a nota de um aluno, a gente precisa ter lá no computador algum local, algum espaço que possa armazenar o valor dessa nota, certo? Para fazer um cálculo, por exemplo, eu quero somar 2 mais 2, o resultado é 4. Para que eu faça isso, eu preciso ter um local na memória do computador onde eu possa armazenar esse 2, né, armazenar o operador mais, armazenar o outro valor, que é 2 também, e armazenar o resultado, que vai ser 4. Então é preciso, lá na memória do computador, ter essa possibilidade, né? Quando a gente faz isso na cabeça, na memória da gente, na mente da gente, a gente acaba fazendo também parecido. Quando eu peço para você some aí, por favor, 5, aí você já mentaliza o 5. Mais 2, aí você pensa no mais, que é a operação que você vai utilizar para fazer a soma, a operação que você vai utilizar para realizar o cálculo, né? E você vai pegando 2 mais 2, 5 mais 2 vai ser igual a 7. Aí você vai ter um resultado também armazenando na sua memória esse valor. Então é dessa forma que o computador também trabalha. Ele precisa de um espaçozinho lá, de espaços na memória, espaçozinhos lá na memória para poder guardar esses valores. Então, variável é tudo que está sujeito a variações, que é incerto, instável ou inconstante, certo? Então, exatamente é o conceito de variáveis, né? Variáveis está sujeito a variações. Ele pode ser um valor hoje, pode ser um valor amanhã ou mais tarde, depende muito da situação e da necessidade do sistema. Então, quando se fala de computadores, é preciso ter em mente que o volume de dados a ser tratado é grande e diversificado. Nós temos na computação uma grande gama, uma grande quantidade de dados que podem ser processados, e normalmente a gente, quando executa um programa, o programa mais simples possível, ele está executando ali, está realizando um volume muito grande de tratamento de dados. Os dados a serem processados são bastante variáveis. Então a gente sabe que, por exemplo, o preço de um produto hoje, quando a gente digita lá no sistema, ele pode ser um hoje, mais tarde pode ser outro, certo? O cliente que está comprando agora, daqui a pouco ele sai e entra um outro cliente, você vai trabalhar com outro. Todo dado a ser armazenado na memória de um computador deve ser previamente identificado segundo o seu tipo, ou seja, primeiramente é necessário saber o tipo de dado para depois fazer o seu armazenamento adequado. É óbvio, nesse caso da programação, a gente precisa, quando a gente vai trabalhar com programação, quando a gente vai desenvolver um algoritmo e a gente vai entrar com dados lá no sistema, e normalmente o sistema tem entrada de dados, a gente precisa definir que dados são esses, quais os tipos de dados. Por exemplo, eu vou armazenar o nome de eu vou desenvolver um software, um programa para consultório médico, certo? Para cadastramento dos pacientes do médico. Então eu preciso saber quais são os dados que eu preciso digitar lá no sistema. Então eu preciso identificar quais são os tipos de dados que eu vou inserir no sistema. Por exemplo, é nome. Então nome é o que? Nome do cliente. É numérico? Caractere? É lógico? Né? Quem respondeu o caractere está certo. A idade do cliente, lá, do paciente, do médico, ele vai ser caractere, ele vai ser lógico, ele vai ser numérico, né? Você pode colocar numérico, você pode colocar caractere. Por quê? Porque os caracteres também aceitam números, né? Já está alfanumérico, né? Então pode ser letras e números. Só que, por exemplo, se eu colocar a idade desse paciente como um caractere, se eu precisar saber depois qual foi o ano que ele nasceu e fazer um cálculo baseado na data dele, na idade que ele definiu lá, eu não vou conseguir se eu definir ele como caractere, né? Mas eu vou conseguir fazer a operação matemática se eu coloquei um valor numérico.
certo? Aí quando eu for definir o valor numérico, será que ele é real? A idade vai ser um real, vai ser um tipo inteiro, né? Se a gente for analisar uma idade, por exemplo, 17 anos, né? A gente não tem uma pessoa com 17,7 anos. Então, com 17 anos é um tipo inteiro, tipo numérico inteiro, certo? Tranquilo? Então vamos lá. Após armazenar o dado desejado, ele pode ser utilizado e processado a qualquer momento. Então, para entender o conceito de variável, imagine que a memória principal de um computador é um arquivo com muitas gavetas e cada uma delas pode armazenar apenas um valor por vez, seja um dado inteiro, real, lógico ou caractere. Quando ele falou aqui, ó, inteiro, real, isso são tipos numéricos, lógico é um outro tipo de dado e caractere é um outro tipo de dado. Então pode ser um arquivo com várias gavetas. É necessário, por ser um arquivo com várias gavetas, é necessário que cada uma delas seja identificada com um nome, obviamente. Então imagine aí, se eu precisasse armazenar uma série de dados e jogar e deixasse eles em gavetas separadas, depois para mim localizar esses dados ia dar muito mais trabalho. Então é muito mais prático, muito mais interessante você chegar, colocar o dado e identificar onde ele se encontra, dando um nome para aquele local. Então dessa forma, o valor armazenado pode ser utilizado a qualquer momento, quando você tem uma organização, quando você sabe, por exemplo, que as gavetas que estão com os dados reais, está ali no canto, chama-se números reais, eu coloquei lá números reais, está lá. Quando eu chego lá, eu vejo a etiquetazinha números reais, vou abrir a gaveta e vou encontrar esses dados lá dentro. Então fica mais prático a gente identificar a localização desses dados. Fazendo aí uma analogia, né? Imagine vocês aí, eu imagino que o quarto de vocês deve ser muito bem organizado, certo? E você tenha um espaço para colocar a roupa de vocês. Um guarda-roupa pode ser maior, pode ser menor, de repente um armáriozinho que você possa armazenar essas vestimentas, né? Então imagine aí, uma mulher de repente tem lá um guarda-roupa e guarda as saias de um lado, né? E coloca lá um rótulozinho lá, saias, no outro lado vestidos, na gavetazinha de baixo, roupas íntimas, depois embaixo meias e lenços, blusas, toalhas. Obviamente que eu estou dando um exemplo aqui que não condiz com a realidade individual de cada um, mas imagine que você fizesse isso, né? Então, se de repente alguém chegasse na sua casa, de repente uma irmã sua fosse no seu quarto e você dissesse assim, olha, traz uma blusa para mim, eu estou aqui no banheiro, pega lá uma blusa. Quando ela chegasse lá no seu guarda-roupa, ela ia direto, ela vai olhar lá pelos nomes, né, das gavetas, e ia localizar rapidinho onde estava a gaveta das blusas. É diferente se você não tivesse aí essa organização de dar um nome, colocar um nomezinho em cada compartimento que você vai armazenar esse material. Aí ficaria mais difícil. Imagine aí a situação sem esses nomes aí. Sua irmã vai chegar lá, aí você vai ter que estar dizendo, olha, é a terceira gaveta de cima para baixo. Aí ela pode se confundir nesse momento. Fica mais complexo e mais demorado o processo de identificação do dado que está lá dentro ou do artigo, do objeto que está dentro da gaveta, certo? Imagine aí, se no seu quarto, né, existe essa organização, ótimo, né? Beleza, fica fácil demais localizar as coisas. Mas você pensa assim, mas é o meu quarto, né? Só quem entra lá sou eu, né? Raramente entra alguém fora, e é pequeno, é pouca coisa, né? Mas imagine aí uma pessoa que tem dois, né, móveis desse para armazenar as coisas, já fica mais complicado se não tiver o nome, né? Imagine aí a mesma situação que eu falei agora, se a irmã da pessoa fosse lá e chegasse no local, no quarto, e aí você dissesse assim, olha, tem esses dois guarda-roupas. Ei, mas qual é o guarda-roupa que você quer que eu pegue a toalha? Aí ela vai dizer, é o primeiro, mas primeiro da esquerda ou da direita? Né? É o da direita, é o da direita, mas qual é a gaveta? É a última gaveta de baixo. Beleza, eu vou lá, certo? Se tivesse nomeado, né, ela já vai saber
Podia ser, por exemplo, você poderia ter colocado guarda-roupa 1, guarda-roupa 2, aí colocar o nome dos compartimentos lá, o que tem, né, o conteúdo de cada gaveta dessa, e aí quando ela fosse localizar, vocês olha, o guarda-roupa 2 na gaveta, ela nem precisaria perguntar, né, ela já ia direto e já ia ver lá embaixo o nome específico, toalhas ou o outro objeto, outro artigo que a pessoa necessita. Imagine aí que uma pessoa tivesse vários móveis desses espalhados aí pela casa, certo? E que precisasse passar pela mesma situação, ou seja, está no banheiro, pediu uma toalha, a irmã foi lá no quarto pegar, ou uma região qualquer, mas os móveis estão espalhados pela casa e ela vai ficar muito mais confusa para saber onde se encontra aquele artigo que foi solicitado. Na memória do computador, você imagina isso aí. Dentro da memória do computador, você tem a possibilidade de criar várias gavetas, e para criar essas gavetas você precisa dar um nome a elas. Isso é uma forma de organização, porque ao passo em que você cria o nome, você está criando também um endereço que o computador consegue localizar rapidamente onde se encontra essa informação, esse dado que foi armazenado de forma variável ou de forma constante, tá bom? Então a memória de computador como um grande arquivo com várias gavetas nas quais é possível guardar apenas um valor por vez, e como em um armário organizado, essas gavetas devem estar identificadas por uma etiqueta com um nome que define o conteúdo que tem dentro daquela gaveta, como a gente fez no exemplo anterior. Então nós temos aí, imagine aí uma outra situação, imaginar na verdade essa questão do computador, da memória do computador, que a gente vai fazer uma analogia a uma caixa, certo? Então a gente precisa guardar, por exemplo, o nome de uma disciplina dentro do computador. É um sistema que controla notas de disciplinas. Então eu tenho lá um espaço na memória e eu vou guardar o nome matemática, beleza, vou guardar dentro dessa caixinha que é esse espaço da memória. Para fazer isso eu preciso dar um nome a essa caixinha, a esse espaço da memória. No caso, eu dei aí o nome desse espaço de nome. Então a gente vai dizer que essa caixinha é uma variável, certo? A gente vai explicar mais detalhes como criar variáveis daqui a pouco. E essa variável vai se chamar nome e ela vai guardar o valor matemática, certo? Vamos em outro espaço da memória, em outra variável, guardar a nota que um aluno tirou na disciplina de matemática, certo? Nesse caso, a gente precisa também dar um nome a essa variável. Variável é exatamente essa caixinha que a gente criou, esse espaço que a gente está criando na memória, certo? E por último a gente vai criar uma outra variável, certo? Para armazenar lá dentro da memória do computador uma situação, se o aluno foi aprovado ou não, ele passou, ele foi aprovado, verdadeiro ou falso, sim ou não. Então a gente também vai criar uma outra variável com o nome, vai dar o nome a esse espaço da memória dando o nome de resultado final, beleza? Então veja que a gente criou 3 espaços na memória. Um a gente guardou o nome matemática, um outro a gente guardou um dado, que é exatamente a nota, e um outro a gente guardou um tipo lógico, que é a situação, se ele foi aprovado ou não, sim ou não, verdadeiro ou falso, certo? Beleza. Outra situação, a gente agora vai guardar, em vez de matemática, a gente já fez o de matemática, vai passar para a história, né? na caixinha lá, na variável chamada nome. Na variável nota, a gente vai colocar a nota de história. É isso, demos o nome lá da variável de notas. E a mesma situação no tipo lógico lá da variável, se ele passou ou não. Nesses 2 casos, se a média for 7 ou for 6, eles foram aprovados. Então, se passou, sim, verdadeiro, certo? Então a gente guarda esses dados lá dentro da variável, ok? Tranquilo? Então, veja que o nome variável significa exatamente essa variação que ela pode sofrer ao longo do processamento do sistema. Uma hora a variável nome estava guardando o nome matemática, em outro momento essa variável
passou a guardar o nome história. Em um momento, a variável notas guardava a nota 9.5, em outro momento ela passou a guardar a variável 8, ou seja, o que tinha antes foi apagado, conceito de variável. E o resultado final permaneceu. Ele poderia ter alterado, sim, porque se de repente se a média era 6 para ser aprovado, acima de 6, e o cara teve uma nota 5 aqui, ele vai mudar, em vez de ser verdadeiro, ou seja, passou, sim ou não. Então nesse caso seria não, ou seja, falso, né? Ok. Nessa situação aqui, outra situação, né? Agora a gente está guardando nomes, por exemplo, Yuri é o nome de um aluno, certo? Ele tem 17 anos, né? A idade, eu criei uma variável com o nome idade, coloquei o número 17 e tem uma pergunta lá, tem identidade? Sim ou não? Então é um número lógico que eu vou armazenar aí, é a situação dele, se vai ter ou não identidade. É uma pergunta que só tem duas respostas, sim ou não, certo? É um valor lógico. Veja que a gente criou um valor caractere, uma variável do tipo caractere. Nós criamos uma variável do tipo inteiro, né, porque o valor numérico aqui é inteiro, mas poderia ser um tipo caractere também? Poderia, mas eu não recomendaria, por exemplo, idade, criar um tipo caractere. A gente vai entender por quê. É melhor que a gente coloque um tipo numérico mesmo, nesse caso o tipo inteiro. E aqui é um tipo lógico, a gente já sabe, né? Entendeu esse? Eu imagino que vocês devem estar começando a compreender já o conceito de números lógicos ou booleanos, certo? Então, como a gente viu anteriormente, o uso de variáveis é exatamente quando a gente precisa de uma situação em que eu preciso guardar um dado, um determinado valor, mas esse valor pode mudar amanhã ou depois. De repente eu posso ter um outro valor dentro daquele mesmo espaço, naquela mesma caixinha lá. Eu posso ter uma coisa agora, mas depois eu posso mudar e colocar outra coisinha dentro, tá bom? Já no caso de constantes, o nome já está dizendo, né? Constante é tudo que é fixo, estável, inalterado, imutável, contínuo, incessante, invariável, de valor fixo e que é aplicado em diversos pontos de vista. Assim sendo, do ponto de vista computacional, é semelhante ao matemático ou científico. Constante é uma grandeza numérica fixa, utilizada normalmente numa expressão aritmética ou matemática, que define um valor que será inalterado na expressão, independentemente das variáveis envolvidas na operação a ser realizada. Então, diferentemente de variáveis, constantes são espaços na memória que você não pode alterar, certo? Por exemplo, o valor do π, a gente já sabe o valor do π, 3.1415, por aí vai. Então, o π é um valor fixo, não existe um π com outro valor que não seja esse. Então, quando você precisar criar espacinhos na memória com valores constantes que não vão ser alterados ao longo do processo do processamento do programa, você usa valores ou variáveis constantes. Bom? Então, a definição de constante em um programa de computador tem por objetivo usar algum valor que, apesar de ter sido definido inicialmente ao programa, não será alterado em nenhum momento até o término da execução do programa. Então, ele vai permanecer inalterado. Certo? Bom, aí essa possibilidade aí de você pegar um valor, colocar no espaço de memória e deixar ele guardado, protegido, para que ninguém faça modificações nessa variável. Ok, pessoal, então tranquilo, né? Bom demais saber que vocês estão aí acompanhando. Então vamos falar agora sobre operadores aritméticos como técnica, né, de programação aqui na disciplina de lógica de programação. Então, os operadores aritméticos são responsáveis pelas operações matemáticas a serem realizadas em um computador. O termo operador é utilizado na área de programação para estabelecer as ferramentas responsáveis por executar algum tipo de ação computacional, uma soma, uma subtração, uma operação de comparação, 5 é maior que 5, né? Então, é uma comparação. Os operadores aritméticos são responsáveis pela execução de processamentos matemáticos, exceto a operação de atribuição, que pode ser usado também em operações de processamento lógico. A gente vai ver isso
com clareza na prática. Os operadores aritméticos são classificados em duas categorias, sendo eles binários ou unários. Os operadores unários, ou binários na verdade, são utilizados em operações matemáticas de radiciação, exponenciação, divisão, multiplicação, adição e subtração. Esses são os operadores binários. Já os unários atuam na inversão do estado de um valor numérico, que pode ser passado de positivo para negativo ou vice-versa. Isso é importante que a gente saiba que esse conceito teórico vai ser aplicado na prática e vocês vão ver isso com mais clareza, tá bom? Ok, então aí nós temos os operadores, né? Aqui, por exemplo, nós temos os dois operadores unários, certo? E os operadores binários, que são vários. A gente vai ver isso com muito mais tranquilidade durante as nossas aulas práticas. Não se preocupe em entender agora, que a gente vai entender depois. Expressões aritméticas. Uma operação muito comum em programação de computadores é usar expressões aritméticas para o estabelecimento do processamento matemático. E vamos ao mais importante, que é a prática, né? Isso tudo que a gente viu, a gente vai ver na prática, fica mais interessante o aprendizado. Eu vou abrir aqui um programa Portugal Web, que é o programa que vocês estão utilizando no celular, tá bom? Para realizarem as práticas. Bom, aqui nessa tela inicial a gente vai iniciar um novo programa em branco. A gente lembra na aula passada que a gente explicou um pouco que dentro dessas chaves é onde vai ser colocadas as instruções que vão ser executadas nessa interação legal entre você e a máquina e o computador, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar entender o conceito de variável. Como eu falei, o conceito de variável basicamente seria quando você cria uma variável, você cria um espaço na memória do computador onde você pode guardar, armazenar lá um valor, por exemplo, pode ser um texto. Então eu posso guardar, por exemplo, dentro desse espaço o valor 50, certo? Então eu guardei no espaço da memória o valor 50. Eu quero guardar um outro valor na memória do computador. Então eu crio uma outra variável, certo? E dentro dela eu vou colocar, vamos imaginar que eu quero colocar o valor 40 dentro dessa variável, certo? Então eu armazenei aqui dentro, eu disse, olha, dentro desse espaço guarde da memória, né? Guarde o valor 40, beleza, muito bem. Então eu já guardei o valor 50, já guardei também o valor 40. Algum de vocês pode me ajudar no sentido de dizer qual é o tipo dessas variáveis, qual o tipo de dado que essas variáveis estão armazenando? E aí, quem pode me dizer? Quem pode nos salvar? Então, os tipos de variáveis utilizados nesse exemplo devem ser variáveis do tipo de dados numérico. Ok, são tipos de dados numéricos. Mas uma outra coisa, esses tipos de dados numéricos, devem ser real ou inteiro. Como a gente está observando, 50 é um número inteiro, 40 também é um número inteiro, mas eu posso usar número real, sim, mesmo sendo inteiros. Eu posso dizer que esses dados, eu posso colocar a variável recebendo tipos reais e guardar esses valores que ele vai aceitar sem problema, certo? Eu posso colocar como tipo inteiro também, porque realmente eles são números inteiros, então não tem problema, certo? Beleza.
Eu quero somar esses dois valores e mostrar o resultado dessa soma. Então, crio um novo espaço, que esse espaço na memória, e essa nova variável, né, a gente vai chamar de variável daqui para frente, ela vai armazenar exatamente a soma desse com esse. Então, ela vai armazenar 50 mais 40, 90. Certo? Então, eu tenho outro espaço na memória, outra variável do tipo, vamos dizer que essa aqui é do tipo real, né? Que vai armazenar o que tem dentro dessa, mais o que tem dentro dessa, então o valor vai ser 90. Então, essa é a forma de se criar, se utilizar, na verdade, o conceito de utilização de variáveis dentro da lógica de programação, beleza? Mas vamos fazer isso na prática, né? Vamos ver o seguinte. Como é que eu crio variável aqui no Portugal? Para criar uma variável, você vai dar o nome dessa variável, né? Se eu for em exemplos aqui, ó, e olhar aqui, tem vários exemplos, tem um deles que é variáveis. Veja aqui como é que ele cria variáveis. Ele vai dar o tipo da variável, vai dar um nome à variável e vai dizer que essa variável vai ser igual ou vai receber um valor específico, no caso aqui é 5. Então é dessa forma que a gente vai criar lá. Vamos voltar lá para o nosso exemplo, vou abrir aqui, novo programa, e aqui a gente tem o seguinte, ó. Então, vamos fazer esse exemplo que a gente fez da imagem lá. Então, inteiro, que é um tipo de dado numérico, certo? Essa variável, ela vai receber um valor do tipo inteiro, ela vai se chamar valor 1, e ela vai receber, eu vou guardar dentro dessa variável na memória o valor 50. Opa, ótimo, então beleza. Então eu já consegui dessa forma dizer que, então nesse caso a gente já tem aí a informação de que essa variável que a gente acabou de criar aqui, legal, muito bem, criamos uma variável lá, um espaço na memória, uma gavetinha daquelas na memória do computador, dizemos que ela é do tipo inteiro, ela vai armazenar um valor do tipo inteiro, um número, né? E também, uma outra informação que a gente acabou dizendo aí, é que o nome dessa variável, lembram que a gente precisa organizar os espaços, dizer que nome que se chama aquela gavetinha, se for toalhas, colocar nomes em toalhas, nesse caso a gente diz que essa gavetinha ela vai se chamar valor 1, certo? Esse símbolo aqui é um símbolo que a gente vai usar muito em algumas linguagens de programação, que é o símbolo de atribuição, ou seja, é como se eu estivesse dizendo assim, atribua o valor 50 à variável chamada valor 1, certo? Que é do tipo inteiro, tá bom? Então o valor 50 é um valor que a gente está atribuindo, guardando dentro da gaveta. Beleza, então já fizemos aí, já estamos começando a compreender o conceito de variável, certo? Vamos criar uma outra variável do tipo inteiro, chamada valor 2, e ela vai armazenar 40, exatamente como o exemplo que a gente fez lá. Beleza? Ótimo! Então a gente já tem dois espaços na memória com dois valores diferentes, o valor 50 e uma outra variável chamada valor 2 com o valor 40. Eu criaria uma terceira variável do tipo inteiro, ou seja, vai armazenar valores do tipo inteiro, e eu vou chamar ela de soma, certo? E vou dizer assim, olha, variável, eu posso fazer assim, receba 50 mais 40, ou seja, guarde aí dentro de você o valor 90. Então eu estou fazendo uma operação matemática de soma, então esse resultado da soma vai ser guardado, vai ser atribuído à variável chamada soma, ou seja, a caixinha lá dentro da memória do computador chamada soma vai receber o valor 90. E a operação, quando é realizada, ela retorna exatamente o resultado para a variável, certo? Através de atribuição. Mas o correto não seria esse. O correto na programação é você colocar soma, receba o que tem dentro da caixinha valor 1 mais o que tem dentro da caixinha valor 2. Isso é o ideal. Por quê? Porque agora eu estou dizendo, eu estou fazendo uma coisa mais correta, porque a caixinha lá, soma, ela vai receber
valor que está dentro dessa variável mais o valor que está dentro dessa variável. Ah, mas não é a mesma coisa? O resultado não vai ser o mesmo? Vamos ver se é. Então eu vou colocar aqui, escreva, que é aquele código que a gente já viu, aquela instrução que a gente já viu que mostra algo na tela, que escreve alguma coisa na tela. Então escreva, colocar assim, um string, a soma dos valores é. Dá um ponto, lembram que eu coloquei um espaçozinho aqui para não ficar junto, né? O valor não aparecer junto do texto. E aqui eu vou colocar aquele símbolo de mais, que é o símbolo de concatenação, que vai juntar essa string, toda essa string aqui, que começa daqui e vai até aqui, a variável que a gente criou lá, o espaço na memória que a gente criou, chamado soma. Então dessa forma eu vou estar mostrando o valor que tem dentro dessa variável aqui, tá bom? O tipo inteiro. Então se eu executar, veja que aqui embaixo vai aparecer a soma dos valores ou seja, aquela string aqui, quanto é que tem lá? 50 mais 40 dá 90, vai guardar aqui. Então aqui ele vai exibir o que tem dentro da variável soma. Muito bem. Da outra forma daria certo também. Tá, vamos lá. Vou colocar aqui em vez de valor 1, colocar 50 mais 40. 50 mais 40, beleza. Vou executar novamente. Veja que o valor é o mesmo, tanto faz. Mas a grande vantagem de você definir como o nome da variável, né, valor 1 mais valor 2, é que como o nome já diz, essas variáveis elas podem ser alteradas ao longo da execução do seu programa. Então vamos imaginar que aqui eu tenho esse programa, ele faz o que? Ele pega o valor de 2 produtos da minha empresa e dá a soma. Então de repente o cliente chegou e comprou um produto com o valor 2, é R$2, beleza? O outro produto é 3, ok, opa, então vamos ver. Veja que já alterou aqui, ó, a soma dos valores é 2 mais 3, 5. Se eu tivesse colocado aqui, eu teria que estar alterando aqui, nesses valores. Não é legal, não é interessante, né? Já altera aqui as variáveis e ele já altera automaticamente, né? Imagine aí que tivesse 5, 10, 15, 50 variáveis dessa com 50 valores para você inserir e você tivesse que inserir um a um aqui, né? No caso, aqui você já altera aqui na atribuição da variável e ele já vai mostrar automaticamente para você, não tem problema nenhum, tá bom? Então é muito simples a criação de variáveis, né? Não esqueçam dessa questão do tipo da variável, o nome da variável e o valor que ela vai receber, tá bom? Bom, como eu falei, a gente pode criar 3 tipos de variáveis diferentes. A gente pode criar variáveis, na verdade a gente pode criar variáveis que armazenam 3 tipos diferentes de dados. Uma é essa que a gente criou, que armazena tipos inteiros. Nós estamos armazenando tipos inteiros, né? O 2 é um número inteiro. Agora, se eu quisesse armazenar 2,5, eu tenho que colocar inteiro? Não, vou colocar número real, certo? Então, real é nota, por exemplo, né? Eu quero armazenar uma nota, então eu posso colocar 7,5, beleza? Se eu mostrar aqui por exemplo a nota, para mostrar o valor que tem dentro da nota e executar aqui, veja que vai aparecer, deu um erro aqui, deixa eu só ver o que está acontecendo, não encontramos a variável valor 2. Porque aqui, veja bem, eu estou somando uma variável que não existe mais, então nesse caso aqui eu vou colocar 2 barras, porque aí eu ignoro essa linha não vai ser mais executada. Bom, está aqui valor 2, 1 mais valor 2. Quando eu coloco essas 2 barrazinhas aqui, a gente vai entender também o significado delas, mas quando você executa o programa, essas linhas são ignoradas, não são executadas. Tá bom? Então, por isso é isso que eu fiz aqui, ignorei essa linha. Então agora eu só tenho 2 variáveis criadas e eu só estou mostrando a variável nota, que é 7,5, beleza? Então vamos executar novamente e veja que aqui aparece, a soma dos valores é 7,5. Posso colocar um pouco diferente aqui, em vez de a soma, a sua nota
em lógica de programação é. Aí vai aparecer lá, vou fazer a mesma coisa, executar aqui, veja que a sua nota de lógica de programação é 7.5, beleza. Então, quer dizer que números reais, aqui nós temos números inteiros e números reais. Então esses dois números eles armazenam exatamente isso que a gente está mostrando aqui. No caso, se eu colocar só 7, ele vai aceitar? Vamos ver se vai aceitar, porque aqui é um número inteiro. Será que o real aceita? Aceita, uma boa, porque como eu já falei, os reais aceitam tanto números inteiros como números reais. Já os inteiros, números inteiros, quando eu crio uma variável do tipo inteiro, será que ela consegue também receber números reais? Deixa eu colocar 7.5 aqui para ver. Pronto. Vamos executar aqui. Pronto, coloquei aqui, vocês vão perceber o seguinte, agora eu vou exibir o valor 1. Certo? Vamos ver o que acontece. Ele não deu erro, certo? Ele não deu um erro, mas ele mostrou aqui somente o valor inteiro, ele não mostrou o número quebrado, ponto 5. O outro tipo de dado que a gente viu lá no início, é o tipo caractere, certo? Que a gente vai chamar de cadeia, certo? Então, o tipo cadeia, ele tem a capacidade de receber textos. Então, eu vou dizer aqui, olha, cadeia, eu vou dar um nome a essa variável do tipo cadeia, vai se chamar nome do cliente, vou colocar assim, nome cliente, e essa variável que vai chamar nome cliente, ela vai receber um texto. Lembra-se que um texto ele tem que ser, os limites dele tem que ser abertos e fechados com aspas duplas. Então nesse caso aqui, vou colocar aqui Amâncio Nogueira. Beleza. Então eu já tenho agora também um tipo de dado cadeia. Então, qual a diferença entre variável e constante? A gente já deu alguns conceitos, eu vou tentar explicar aqui na prática. Como o nome já está dizendo, né, de forma bem clara, né, variável ele varia, pode ser um valor agora, depois pode ser outro valor. Já as constantes elas não são variáveis, são fixos, né? Por exemplo, eu vou aqui criar uma variável tipo inteiro e vou dizer que ela vai ser o nome dela vai ser número 1, e ela vai receber no valor 30, beleza? Vou criar uma outra variável chamada num2 do tipo inteiro também, e ela vai chamar, eu vou guardar o valor 40 dentro dela, beleza? Se eu fizer aqui, se eu escrever quero escrever o resultado da soma desses dois valores, eu posso fazer assim também, o resultado da soma dos valores pronto. Eu preciso criar uma terceira variável para armazenar a soma? Posso, mas não é necessário, não é obrigatório. Então nesse caso eu posso colocar assim, no1 mais no 2. Ele já vai fazer isso direto, ele vai somar o que tem dentro de num1 com o que tem dentro de num2. Beleza. Nesse caso aqui, eu posso fazer o seguinte, abro parênteses, porque eu vou fazer uma soma, uma operação no 1 mais no 2. Pronto. Coloquei aqui dentro dos parênteses, vou executar, ele mostrou. O resultado da soma dos valores é 70, porque ele pegou 30 mais 40. Se eu disser assim, aqui embaixo, vou dizer, opa, peraí, no 1 já vai passar a ser, eu já quero guardar dentro dele o valor, vou colocar 40, não, 50, vou guardar o valor 50 dentro da variável no 1, não mais 30. Qual o resultado que vai aparecer agora aqui? Veja bem, eu tenho um local na memória, uma variável chamada no 1 que vale 30. Depois eu criei uma outra variável, tipo inteiro, que valia 40.
Agora eu já estou dizendo que no 1 vale 50. Qual o resultado dessa operação? Quem pode aí imaginar quanto vai ser o resultado da soma destes valores? Quem falou que vai ser 90 acertou. Por quê? Vamos lá. O valor, o resultado da soma dos valores é 90. Por que isso? Porque agora, como eu falei, os valores do tipo inteiro, as variáveis do tipo inteiro, as variáveis, desculpem, elas podem não ter valor fixo. Então aqui eu já disse assim, olha, apaga o 30 dessa caixinha lá, dessa variável, e guarda 50 agora e faça a operação. Então quando ele fez a operação aqui, o resultado foi 90, exatamente porque ele o valor de 1 não é mais 30 e sim 50. Então você pode fazer isso tranquilamente nas variáveis. Agora, se eu criar aqui uma constante, que eu coloco const aqui, eu coloco o nome, o tipo da variável vai ser inteiro, certo? Eu vou chamar de pi, aí vou botar real, né? Não, está inteiro mesmo. Vamos imaginar que é um inteiro aqui, e eu vou colocar que o inteiro é 20. Então esse inteiro vai chamar 20. Mas eu tenho que dar um nome aqui, que é teste. Certo? Então eu criei uma variável chamada teste e estou armazenando o valor 20. Agora vamos fazer o seguinte, eu quero somar no 1 mais teste. Quanto é que vai dar o resultado? No 1 mais teste. E aí? Quanto vocês acham que vai ser o resultado dessa operação de soma? Teste é 20, no 1 inicialmente é 30, mas ele vai passar a ser 50 aqui embaixo. Então nesse caso, quem falou 70 acertou, porque 20 mais 50 é igual a 70, ok? Veja que o intuito dessa atividade é mostrar para vocês que eu posso variar a variável que era no 1, que era 30, passou a ser 50. Mas a constante, eu posso fazer isso também? É isso que a gente vai ver agora. Por exemplo, se eu colocar aqui teste, agora ele vai valer 10, né, que no caso a soma aqui era para dar 60, né, se isso fosse possível. Vamos ver se é possível. Vamos executar agora e veja que deu um erro. Por quê? Porque ele não pode alterar o valor da constante teste, ok? Então teste é fixo, cara. Muito legal isso. Então quando vocês precisarem de uma variável que não deve ser alterada ao longo da execução do programa, você usa uma constante. Muito simples, tranquilo? Essa é a ideia, a principal diferença entre variável e constante, tá bom? Ok, então na atividade que vocês vão mandar para mim, vocês vão iniciar aí um exemplo, novo programa em branco, e vão iniciar e vão criar um algoritmo Portugal, que a função desse algoritmo é fazer as 4 operações matemáticas e mostrar o resultado. Beleza? Então vamos lá, vai ser um desafio. Espero que vocês entendam que é preciso vocês irem testando, praticando para conseguir fazer e conseguir o resultado e mandar para mim. Pode ser pelo WhatsApp ou pode ser também pela plataforma, tá bom? Eu prefiro que seja pela plataforma. Se você tirar um print lá do código, para mim já é o suficiente. Não precisa mandar o código fonte lá, mano. Manda só o print da tela que eu vou estar anexo lá na plataforma que eu vou estar considerando, tá bom? Então vamos lá. Imagine aí o seguinte, eu preciso de um programa que faça as 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu já sei que eu posso criar variáveis tipo inteiro, são variáveis do tipo numérico, e vou criar aí nessa variável, vou dar o nome da variável, que no caso eu posso colocar o nome que eu quiser. No caso eu vou colocar valor 1, certo? E vou inicializar esses valores com 50. Eu vou dizer que vou criar uma outra variável, valor 2, que eu vou dar um valor de 50 também. Ok.
eu vou fazer a primeira operação, que é a soma. Vocês vão fazer a soma, subtração, multiplicação e divisão, certo? Vamos lá. Então eu criei essas duas variáveis, certo? Atribuí valores para elas, guardei dentro delas valores. Agora eu quero fazer o que? A soma dessas duas variáveis. Uma das formas de fazer isso é colocar lá, escreva, e colocar um textozinho, a soma das variáveis dá um espaçozinho para não ficar junto lá o valor, e eu vou colocar aqui entre parênteses valor 1. Qual é o sinal que eu vou usar? Logicamente que é o de soma, soma valor 2. Então estou dizendo para o computador somar o valor 1, o que tem dentro do valor 1 mais o valor 2. Para fazer as outras operações, você vai simplesmente repetir isso aqui, escreva a subtração das variáveis e aí você coloca da mesma forma um maisinho aqui, dentro ainda dos parênteses, valor 1 menos valor 2, beleza? Lembrando que vou colocar as duas barras que é um comentário, só para explicar para vocês o seguinte: para os sinais, os símbolos matemáticos, os operadores matemáticos de multiplicação e divisão são o seguinte: vou colocar multiplicação. Então o operador de multiplicação é o asterisco. Então para você fazer a multiplicação você tem que usar o asterisco lá na hora de fazer a operação, a multiplicação de um valor com outro valor. Já o da divisão é barra, então essa barrazinha aqui, então, ok? Então para multiplicar você usa esse símbolo aqui, que é o asterisco, e para dividir você usa a barra, beleza? Então façam isso como exemplo, mandem para mim o código. Esqueci aqui dos parênteses aqui, então sempre não esqueçam, como eu fiz agora, esqueci dos parênteses e deu erro. Agora vai dar certo, tá bom? Então eu executo e ele vai aparecer, ó, a soma dos valores é 100 e a subtração das variáveis é 0. A soma das variáveis é 100, a subtração das variáveis é 0, tá bom? Então nesse caso, quando você executar aqui, vai aparecer a soma das variáveis é 100, a subtração das variáveis é 0. Esse problema aqui está na mesma linha, a gente resolve aqui no código colocando o barra N. Esse barra N, ele quebra uma linha, então a partir desse barra N, o que tiver na frente dele vai ficar embaixo na linha seguinte, tá bom? Então vou executar novamente, e aí ele vai ficar tranquilozinho lá. A soma das variáveis é 100, a subtração das variáveis é 0, ou seja, 50 menos 50 dá 0. E aí vocês vão colocar a subtração, desculpem, a multiplicação das variáveis 50 vezes 50 vai dar o resultado lá. E a divisão das variáveis e aí vai aparecer também o resultado do jeito que a gente fez aqui, com a soma e a subtração. Então eu espero que vocês façam essa atividade, é bem simples, eu espero que vocês tenham um mínimo de dificuldades possível. Qualquer coisa, eu vou estar no WhatsApp, certo? Só mandar uma mensagem lá, que a gente tenta tirar as dúvidas. E nesse caso, eu vou querer o print dessa tela com a execução embaixo, tá bom? Então façam isso. Deem um print aí da tela completa do código e a parte de baixo, que a gente chama de terminal, né? Que é onde aparece a execução do código em si, tá bom? Mandem para mim pela plataforma. Então eu vou estar esperando pela plataforma, através do link que eu vou estar disponibilizando pela manhã, tá bom? Um abraço e até breve.